né? Por exemplo, hoje, se você pega um documento da sua empresa e coloca na inteligência artificial, numa qualquer, né? Temos várias. Sim. Coloca numa qualquer e pede para fazer um resumo daquele documento, seus dados estão indo para o mundo. Pode estar lá na China, no Japão, em qualquer lugar. Você não tem uma segurança aplicada. Você vai lá e fala, quero fazer esse copo, ele vai te dar várias formas de fazer esse copo. Como você vai gastar menos, como você vai produzir mais rápido, ele vai te dar várias visões dessa forma. Então, quando você olha para todo esse ecossistema de infraestrutura e todo mundo tiver numa mesma visão, com certeza... Aí a gente vai jogar outro jogo, né? É isso que eu falo. Vai jogar outro jogo. Fala, pessoal, beleza? Bom, meu nome é André Pitts, estamos começando mais um podcast Caterinfra, o seu podcast de infraestrutura. E hoje vamos falar de inteligência artificial aplicada em engenharia. E para falar do assunto, estamos aqui com a Amanda Tomás. Amanda, bem-vinda, obrigada. Vou falar seu currículo aqui, né? A Amanda é formada em Marketing, MBA em Liderança, Inovação e Gestão 4.0, com mais de 13 anos de experiência no mercado de soluções para engenharia digital. Atualmente, atua como Head of Growth Ops na PARS, onde lidera projetos de inteligência de mercado, automação digital e geração de demanda. A Amanda é responsável por criar estratégias inovadoras que conectam tecnologias, negócios com foco no setor de arquitetura, engenharia e construção. Assim como a Cátedra, apaixonada por inovação tecnológica, está aqui para conversar um pouco conosco sobre inteligência artificial aplicada em engenharia. Amanda, bem-vinda. Muito obrigada, André. É um prazer estar aqui com vocês e poder falar um pouco sobre esse tema. Realmente sou apaixonada sobre inovação e acredito que a gente vai poder aqui ter um bom papo sobre a inteligência artificial na infraestrutura. Legal. Conta pra gente como você caiu na área aqui, né, de desenvolvimento de inteligência artificial. Na verdade, sim. Eu trabalho com soluções para engenharia digital já fazem 13 anos. Né? Entrei no mundo Autodesk, principalmente, que é o fabricante principal ali quando a gente olha para a área de modelagem, né, a parte de gestão de documentos, colaboração. E eu me apaixonei por tecnologia. Eu não atuo especificamente na engenharia de programação, desenvolvimento de software, mas sim no momento de entender as necessidades dos nossos clientes e saber como que a engenharia, a solução, a tecnologia consegue apoiar aos nossos clientes, né, aos nossos parceiros a avançarem e desenvolverem. Então, eu entrei há 13 anos atrás nessa área de inovação e tecnologia. E para mim tem sido um desafio. E direto na engenharia, né? Foi o primeiro fabricante ali que eu atuei, realmente foi de engenharia, né? Foi a Autodesk, como eu disse. E hoje a gente atua aí pensando aí como que a gente consegue conectar ideias, pessoas, fabricantes, empresas e trazendo aí a melhor solução para o mercado. Legal. E conta um pouco da PARS. O que a PARS faz exatamente? Tá. A PARS é um hub de tecnologia e inovação. Nós somos distribuidores de valor agregado. Então, por exemplo, hoje nós temos alguns principais fabricantes, né? Hoje a gente tem 4 unidades de negócio. Uma é de soluções de engenharia digital, soluções de criatividade, soluções de RevOps e soluções de infraestrutura e cibersegurança. Então, a gente olha para os nossos clientes e para o mercado brasileiro e entende como que a gente pode ajudá-los e impulsionar os negócios deles olhando para esses 4 pilares. E a PARS já está há mais de 40 anos no mercado, né? Já está aí há bastante tempo. Durante muito tempo a gente teve a Autodesk como nosso carro-chefe ali, como principal fabricante. Hoje ainda é, mas nós conseguimos trazer outros fabricantes bem interessantes para o mercado. Então, por exemplo, a PARS foi a primeira empresa a trazer o Open Space para o Brasil. Né? É uma solução super nova, que a gente vai falar um pouquinho aqui a respeito da inteligência artificial aplicada com Open Space, olhando para a parte de acompanhamento da obra. Então, a gente trouxe alguns fabricantes e conecta alguns fabricantes com as empresas. Então, por exemplo, nós temos Adobe, HubSpot também, nós nacionalizamos HubSpot. Temos Black Duck para a parte de construção de códigos de cibersegurança, Red Hat para infraestrutura de servidores. Então, a PARS atua trazendo tecnologia e inovação mesmo para o mercado brasileiro. Legal. E como que você acha, qual que seria a importância da inovação e tecnologia
especificamente para engenharia? Você acha que isso é importante? Não é? Eu acredito que é muito importante. E quem não está olhando para a inovação e tecnologia na engenharia já está, não vai ficar, mas já está para trás. É porque a gente consegue ver muitas automações e integrações que facilitam o nosso fluxo. Durante muito tempo, a engenharia, né, claro que eu não vou trazer o histórico todo desde o nanquim, que aí vai, né, para o lápis ali, e aí vai para o CAD, e aí vem a evolução, vem para o Revit, enfim, todo ali nível de maturidade ali da parte de modelagem. Mas a gente consegue trazer uma visão aí bem diferente. A gente consegue conectar. Quando você olha para o ciclo de vida do empreendimento, desde o estudo de viabilidade até a gestão e manutenção do ativo, você tem vários ciclos, né? E a integração e a inovação, ela consegue trazer facilidades em alguns desses momentos. Então, por exemplo, você ter estudos, aí eu já acabo entrando direto na inteligência artificial. Não, mas você ter, por exemplo, estudos de viabilidade com base em dados, né? E aí você faz a análise do estudo de viabilidade e o próprio software trazer para você simulações do que seria ideal, olhando uma análise energética, olhando o posicionamento solar. Então, você conseguindo trazer toda essa visão, isso é inovação, é tecnologia. E isso impulsiona os negócios. Você consegue ter um retorno de investimento melhor, você reduz tempo, você reduz retrabalho, você reduz custo, né? Principalmente quando a gente começa a olhar para um outro ciclo, que é a parte de acompanhamento e gerenciamento de obra. Quando você usa a inteligência artificial, usa a tecnologia e inovação para isso, você já começa até ali os benefícios, né? Então, eu acredito que a inovação e tecnologia tem muito para ajudar as empresas de engenharia, o setor de engenharia e infraestrutura. E, na sua opinião, você acha que as empresas de engenharia ainda estão muito resistentes a aplicar tecnologia? Ou você acha que estamos caminhando aí? Olha, eu acredito que sim. É claro que quando a gente olha para o cenário fora Brasil, já está muito mais avançado, principalmente Europa e Estados Unidos. Mas eu já vejo como, por exemplo, o BIM já mais estabelecido e sólido, a metodologia BIM, onde traz muito da inovação e da tecnologia, dizendo mais ali da parte de modelagem, mais estabelecido e consolidado. Não é mais um futuro, já é uma realidade que vem acontecendo para algumas empresas, né? E olhando mais para a parte de modelagem mesmo, gestão e operação, né, a parte de gerenciamento e de manutenção, eu acredito que já tem se movido bastante. Já foi muito mais resistente. Há 10 anos atrás, quando eu comecei a falar sobre metodologia BIM, por exemplo, nossa, a resistência era gigantesca. Hoje a gente já as pessoas começam, né, a olhar de uma forma diferente. Hoje, por exemplo, quando você fala de inteligência artificial, todo mundo quer saber sobre inteligência artificial. Não sabe se vai usar, se não vai usar, se vai ter segurança dos seus dados ou não, mas quer saber mais, quer se interessar. Então, eu percebo que há, sim, uma abertura maior, até porque a gente tem muita gente nova chegando no mercado, né? Sim, isso é outro ponto que é crucial, né? É crucial. Mas também existem muitas pessoas que já estão no mercado e estão olhando para isso. E tem muita gente nova chegando já com uma visão um pouco mais diferente, né? A gente já chega hoje com engenheiros, por exemplo, que já sabem utilizar soluções que já são baseadas na metodologia BIM e já estão lá na frente colhendo os resultados. Como tem outros que também são resistentes e acabam vindo ali mais para o tradicional. Não que seja errado, mas que tem um caminho ainda a perseguir ali para frente, a seguir ali para frente, né? Legal. E dentro da engenharia, no meu ponto de vista, tem um pouco de diferença. Então, por exemplo, um setor que faz obras, projeto de prédio, por exemplo. Eles são muito mais avançados em BIM, por exemplo, que a gente que faz estrada. Isso é denotado mesmo? Você olha isso e vê que realmente tem essa diferença? Eu vou te dizer que aplicada a metodologia real no projeto, eu vejo muito mais avanço em infraestrutura e mineração. Aplicado realmente, porque uma coisa é você dizer que você faz BIM. Entendi. Outra coisa é você realmente fazer e trabalhar a metodologia, né? Porque a gente já viu casos e casos de cliente, não, tá em BIM, aí você vai ver só o modelo 3D. Mas o modelo 3D não é o BIM. O BIM é a informação que tá por trás de todo o projeto. Não é? Então, assim, olhando a realidade da Pars, hoje a gente atende diversos segmentos, né? Então, tanto edificações, saneamento, mineração, infraestrutura. Eu posso dizer que infraestrutura está bem avançado.
Tá bem avançado. A edificações também está avançado, mas eu vejo muito mais casos de infraestrutura aplicado, principalmente para cidades inteligentes, do que a parte de edificações. Mineração também tem nos surpreendido bastante. Porque mineração você acaba correndo muitos riscos, né? E quando você começa a trazer... Os projetos são projetos onde você tem bastante risco, né? Então tem todo um cuidado a se seguir por ali. E aí você vê uma aplicação da tecnologia. Então, por exemplo, na questão de barragens, por exemplo, né? O seguro ali de você garantir que aquela barragem não vai estourar e você ter todo o seu projeto, as manutenções preditivas todas já visualizadas com o uso, por exemplo, da inteligência artificial, você consegue ver uma maturidade maior. Quer dizer, você consegue fazer uma predição de alguns movimentos que possam acontecer. Exatamente. Você vai chegar nisso. Então, falando de inteligência, né? Primeiro, para o pessoal entender, o que é inteligência? Não é algoritmos que vão se sofisticando e vão melhorando? Como que funciona isso? Então, a inteligência artificial ela já existe há muitos anos, né? Por exemplo, quando a gente começa a falar das soluções em si, ela já tem a inteligência artificial aplicada. Por exemplo, a Adobe tem inteligência artificial aplicada há mais de 10 anos. A Autodesk tem mais de 800 artigos publicados relacionados à inteligência artificial. Então, são algoritmos que você treina para um fim específico, mas que para isso você precisa de dados e dados estruturados, dados que estejam ali coesos, né? Então, assim, a inteligência em si é isso, é você treinar os algoritmos para trabalharem a seu favor com o fim de uma informação específica. E isso já vem acontecendo há muito tempo. É que ultimamente se fala muito, porque virou muito do cotidiano, do dia a dia das pessoas, né? Hoje você pega, ao invés de você pesquisar no Google, por exemplo, determinada informação, significado, você vai abrir o ChatGPT e vai pesquisar lá nos meios ali, né? Então, assim, acho que virou muito mais o dia a dia das pessoas, que as pessoas começaram a olhar mais para isso. Ao mesmo tempo, é uma preocupação muito pertinente a respeito de segurança. Né? Por exemplo, hoje, se você pega um documento da sua empresa e coloca na inteligência artificial, numa qualquer, né? Temos várias. Sim. Coloca numa qualquer e pede para fazer um resumo daquele documento, seus dados estão indo para o mundo. Pode estar lá na China, no Japão, em qualquer lugar. Você não tem uma segurança aplicada. E aí é onde a tecnologia nos ajuda. Então, por exemplo, quando a gente está falando de documentação, a gente representa a Adobe, onde você tem o Document Cloud, toda a parte ali do Acrobat, PDF e tudo mais. Você consegue inserir os dados lá. O AI Assistant, ele te faz o levantamento, o resumo que você pediu, o que você precisar ali e te dá. Mas você tem uma segurança que a sua informação não está na internet. Isso daí era até uma coisa que outro dia estava pesquisando, na verdade, porque assim... Eu, particularmente, uso muito o ChatGPT para... Eu fui treinando faz quase um ano já que eu tô treinando ele. E ajuda muito, assim, né? Só que não coloco dados, né? No fundo, não trabalho com dados nossos aqui, porque isso realmente era uma dúvida e eu percebi que isso tinha problema. Sim. Agora, eu vi que tem empresas que elas estão pegando a própria solução da OpenAI e eles fazem um chat pro cara, separado, né? Justamente pensando nessa questão de segurança. Hoje a gente tem algumas soluções que fazem isso, né? Por exemplo, para a parte de CRM, né? Hoje nós trabalhamos com HubSpot, que você consegue, desde a área de marketing até a parte do pós-venda, suporte, tratar o seu cliente. Então, você consegue trabalhar com todas as informações do seu cliente dentro da IA, que é o Breeze, do HubSpot. Então, é bem legal, porque você tem uma ferramenta específica para aquilo que te garante uma segurança da sua informação. Inclusive, ele pega dados, por exemplo, das suas mídias sociais e abastece. Sim, sim. E, por exemplo, no caso do Breeze, ele não passa a informação de dentro para fora e ele pega a informação de fora para dentro. Então, vamos supor, consigo fazer uma integração com o LinkedIn e aí ele conecta as informações do LinkedIn com o HubSpot. Então, assim, é muito, muito legal. Aí você olha para a parte de documentação, para a parte jurídica, por exemplo. Preciso analisar um contrato. Aí você vai usar uma solução que tem a segurança da informação, que é como, por exemplo, o Acrobat, ali onde você tem o AI Assistant, que você vai garantir que essa informação não vai para fora, mas você vai ter os dados ali corretos. A inteligência artificial dentro de engenharia também para a segurança dos seus projetos, né? Você tem hoje dentro do AutoCAD, dentro do próprio Revit, tem também as inteligências deles. E agora, em outubro, a gente vai ter mais novidades, porque a Autodesk University, que na verdade é setembro, acontece o Autodesk University, vai ser em Nashville esse ano. Não. Eu pensei que era na Califórnia. Cada época eles fazem um lugar diferente. Era sempre em Las Vegas, aí depois fizeram em San Diego.
Foi San Diego. Acho que eu vi essa de San Diego, né? E agora vai ser em Nashville. Nesse ano vai ser em Nashville. E lá eles vão fazer vão dar algumas informações importantes sobre a inteligência artificial para engenharia, para arquitetura e para mídia e entretenimento, né? Que é o foco deles, e manufatura. Só uma curiosidade, esses eventos são legais para engenharia, engenheiros, quem quiser ir, é legal para o cara aprender? Muito legal, muito legal. Na verdade, assim, a gente tem... É um evento voltado para o mercado e são clientes que fazem para clientes. Então, você tem casos de sucesso do mundo todo aplicados, casos que foram aplicados e tiveram sucesso e são apresentados para vários lugares do mundo, na verdade, né? Quem quiser ir lá assistir, vai. O Brasil, ano passado, levou uma comitiva, a Pars e a Autodesk levaram uma comitiva de 100 pessoas, 100 empresas. E foi bem legal, porque a gente teve casos apresentados lá de clientes nossos, né? Esse ano nós ficamos bem felizes, porque a Pars, uma das palestras vai ser a Pars que vai apresentar. Legal. E assim, é muita palestra. Então, quando você olha lá o dia, a quantidade de palestras, é muito absurda. Tema legal. Você fica até perdido. Ai, pra onde eu vou? Tem que fazer uma curadoria mesmo de conteúdo pra saber pra onde você vai, que é muito conteúdo legal. São mais de 40 mil pessoas. Nossa. Então, é o mundo todo ali falando sobre tecnologia para arquitetura, engenharia, mídia, entretenimento e manufatura. A gente vai fazer uma palestra sobre manufatura, que também tem a ver com inteligência artificial, vai ser bem bacana. Legal. Não posso dar o spoiler. E, assim, pelo menos que eu tenho sentido, a inteligência artificial, ela tá crescendo num ritmo exponencial, né? Como que você vê isso? Porque, no fundo, eu acho que a gente, projetista, por exemplo, né? E eu acho que isso daí é um sentimento de outros... Se você não entrar agora no barco, você vai perder. É isso mesmo? Eu acredito que é sim. A minha visão é que é sim. Na verdade, é um caminho sem volta, né? Já está acontecendo, já é uma realidade. Hoje, quando você começa a ver os resultados da inteligência artificial, vou citar um exemplo prático aqui, em uma fase do projeto, que é a fase de acompanhamento da obra. Você coloca uma câmera, ela vai passeando na obra, né? Ela não passeia sozinha, né? Você coloca lá no estagiário ou em alguém para passear durante a obra, você diz o caminho que ele vai fazer. Ele faz aquele caminho todos os dias, ou de 2 em 2 dias, capturando aquelas imagens. Você consegue subir elas na nuvem e fazer o acompanhamento do real com o seu modelo 3D. Ou o modelo... E aí já calcula o percentual de evolução. Ele já te mostra o que mudou, o que não mudou, o que falta mudar e o tempo que você vai demorar para concluir com o que falta. Mostra o que você está atrasado. Então, assim, é realmente a inteligência trabalhando a seu favor. Isso você economiza muito tempo. Sim. Até porque você vai ter que dar satisfação dos seus empreendimentos, dos seus resultados, das suas entregas, dos seus prazos. E a IA te ajuda em tudo isso. Legal. E para a estrada, especificamente, assim, no fundo, eu nem vou entrar muito dentro da IA, porque, assim, a gente falou de dados, né? Na verdade, que acho que dados são importantes, né? Sim. Sem dados, não existe IA? Sem dados não existe, porque primeiro que você precisa treinar o algoritmo, né? Como, por exemplo, quando eu estou falando dessa solução que é o Open Space, que ajuda na parte do acompanhamento da obra, para você utilizar a inteligência artificial dele, você precisa treinar por 6 meses. 6 meses? Você precisa de 6 meses ali de treino para ter um resultado efetivo. Você vai ter resultado antes? Vai, mas do que você treinou ali. Então, para você ter uma massa de dados necessária para que você consiga ter o resultado real lá, o benefício real. Então, assim... A IA, ela precisa ser treinada e ela precisa ser baseada em dados estruturados. Eu vejo muitas empresas querendo, quero usar IA, quero IA, mas não tem os seus dados, o mínimo dos seus dados estruturados dentro de casa. Por exemplo, você tem um ambiente comum de dados, você ter todo mundo acessando o mesmo projeto, sempre na última versão, com todas as atualizações, com todas as informações do projeto em tempo real. Então, os dados corretos, estruturados da forma correta, com certeza vai te ajudar a ter muito mais efetividade. Não estou dizendo que você não vai ter, não tendo eles estruturados, você não vai ter resultado. Você pode ter resultado, mas com certeza você vai ter um melhor aproveitamento se você conseguir ter toda essa estruturação de dados. Quer dizer, então, além de você tem que ter como coletar, né? Como que é a coleta disso daí? Sei lá. Por exemplo, nesse caso da obra é fácil porque o cara vai lá, o drone
tem uma programação do drone, ele tira a foto lá e faz por aí a fotogrametria, isso. E em outro caso, por exemplo, projeto. A gente faz projeto diversos aqui. Como que funciona isso daí? Você consegue, hoje, por exemplo, dentro da modelagem, primeiro que tem os históricos do que você já fez e para onde você vai. Os dados ali, querendo ou não, eles são criados. Quando a gente fala da modelagem, vamos supor que você esteja trabalhando em BIM, que é a metodologia que te traz a informação dentro do modelo. Você vai ter uma biblioteca criada ou a biblioteca de um fabricante específico, uso a tubulação tal, tenho aqui a minha biblioteca já olhando ali para a parte de estradas, né? Olhando para o Civil 3D. Então, você consegue ter esses dados imputados nesse momento, no momento da modelagem. Assim como você consegue extrair os dados através de soluções como o ArcGIS para a parte de georreferenciamento, que ele vai extrair os dados de satélite, vai extrair os dados de histórico e base que eles possuem para trazer também para o projeto. Então, a entrada de dados, ela acontece em todo momento em cada fase de uma forma diferente, seja por humano, seja por base de dados já existente, seja por uma base de consulta, ou uma contratação, ou uma captura de realidade, ou monitoramento, né? Quer dizer, assim, no fundo, tô chutando aqui, né? A gente faz diversos projetos, são projetos diferentes. A inteligência é capaz de pegar esses projetos, entender a dinâmica de como a Cater projeta e te trazer os insights. Falar, cara, ó, dessa aqui, da outra vez você fez de outro jeito. Será que é isso mesmo? Aí você vai para a linha do design generativo. Tá. Sim. Aí ele consegue te trazer. Hoje já acontece muito com produto, né, em si. Você vai lá e fala, quero fazer esse copo, ele vai te dar várias formas de fazer esse copo. Como você vai gastar menos, como você vai produzir mais rápido, ele vai te dar várias visões dessa forma. Mas quando você olha de projetos, por exemplo, uma forma de você ter a inteligência artificial trabalhando para você é na parte de detectar as interferências do projeto. Quando você traz o projeto de arquitetura, estrutura, hidráulica, elétrica, coloca tudo no mesmo lugar. É que hoje você usa o Clash Detect lá do BIM. Isso. Mas aí ele daria automático. Falou, na verdade, assim, quando você faz a parte de Clash Detect, você tem, através do Navisworks, que é a plataforma BIM ali da Autodesk para essa fase, e você tem também o BIM Collaborate Pro. Do BIM Collaborate Pro é onde você vai ter a inteligência trabalhando a seu favor. Porque ela já é na nuvem e ela consegue te trazer alguns insights. Quer dizer, se eu trabalhar no BIM aqui, de forma isolada, eu estou trabalhando como se fosse um BIM estático, assim, ele não vai servir de muita coisa. A gente brinca, o nosso CEO, ele tem uma frase que ele fala, cada um tem o BIM que merece. Porque, na verdade, assim como os GMs digitais têm os níveis de maturidade, né? Assim também é o BIM. O BIM, ele tem os níveis de maturidade. Depende do nível de maturidade que você está implementando e aplicando dentro da sua empresa. Se você fizer de forma isolada só para aquela área, o benefício que você vai ter é só ali mesmo. Se você trabalhar num ambiente comum de dados, todo mundo vai... Hoje você consegue trabalhar você consegue trabalhar várias disciplinas dentro de um mesmo projeto em tempo real, no modelo federado. Então, você consegue ter todas essas informações ali. Legal. E tô te bombardeando de bastante coisa, bora! Explica pra gente, assim, pro leigo, o que é um design generativo? O design generativo é ele te trazer várias, como posso dizer... Não sou técnica. Eu nem sei o que é. Não sou técnica. Você sabe que eu tive que estudar antes para vir aqui fazer podcast, né? Porque eu falei, tanta coisa nova que eu nem sabia. A parte do design generativo é você ter várias formas de fazer o mesmo design e você gerar ele através de informações. Então, por exemplo, eu quero construir uma ponte. Qual a melhor forma de eu construir essa ponte? Então, a inteligência artificial e a tecnologia te dão algumas opções. Com base nos dados. O prompt. Você vai falar, eu quero isso, assim. Qual é a melhor forma de projetar? Tá. E aí você consegue ter as informações e ter ali não é tão simples como eu tô falando, né? Tá. Mas, porque senão seria fácil a vida de todo mundo, né? Dos engenheiros. Mas você dá o prompt, dá as informações de como você precisa, ele vai te trazer algumas sugestões. Então, por exemplo, de um produto especificamente, você fala, eu quero desenhar um copo que seja moderno, que vá caber água, mas que eu tenha um tempo de produtividade de X. E aí ele vai te trazer algumas opções de como fazer esse copo. Entendi. Mas aí depois, com certeza, a gente, engenheiro, vai ter que dar uma olhada nisso para ver se está coerente. Né? Com certeza. E tomar decisão. E projetar. Porque, na verdade, ele vai te dar um modelo. Ele não vai projetar para você. Tá. Ele vai te dizer, vai por esse caminho. E aí você é quem vai fazer. Entendi. Né?
Ele vai te dar o caminho, ó, tá aqui desse modelo. Ele te dá, na verdade, assim, o que eu digo projetar de você colocar realmente a informação lá. Porque ele vai te dar um desenho em 3D. Entendi. Isso também funcionaria, por exemplo, para traçado de estrada, né? Tem um terreno que eu preciso ligar ao ponto A ao ponto B, e aí ele pode fazer diversos caminhos. Pode. Isso tem já, que eu sei. Sim. E aí a IA ia ajudar nisso. Falou, cara, aqui nesse traçado você vai cortar muito material. Aqui você a distância vai ser menor. Aqui vai ser menos pavimento, sei lá. Sim. Hoje, através das soluções, você consegue exatamente ter esse tipo de resposta. Legal. E visão, tanto em tempo quanto em recurso. Legal. E já tem alguma ferramenta que faça isso automático, assim, sem muito... Precisa de um input humano, né? Sempre precisa. Mas tem as soluções da Autodesk que hoje você tem, tanto para design generativo quanto a parte de... O Civil 3D, o InfraWorks, eles te trazem essa solução. O Forma da Autodesk também. O Forma é mais para a parte de edificações, né? Mais para a parte de um desenho rápido ali. Entendi. O InfraWorks... Como de massas, né? O InfraWorks a gente sabe que funciona, né? Mas ele não é preciso, né? Mas ele usa um pouco de IA. Sim. Todas as soluções hoje... Estão usando. Então, de alguma forma elas estão usando. Porque é o caminho, né? E já vem vindo de uma evolução. Entendi. E em questão de automação? Você tinha falado daquilo que a gente falou na feira lá, né? Não sei se você pode explicar um pouco, mas automação, processo, robótica, como que isso ajuda a engenharia? Eu não vou entrar muito no detalhe da robótica, porque eu não conheço muito, como eu disse aqui, eu não sou engenheira. Tá. Mas eu vou entrar aqui na parte de automação e criação de fluxos. Hoje a gente tem soluções como, por exemplo, o Dynamo, onde você consegue fazer automações e programações para deixar mais rápido o seu projeto. Então, vamos supor que toda vez você tem que entrar e fazer determinado comando, que seja no AutoCAD, ou tarefa, seja no AutoCAD, seja no Revit. Você consegue, através do Dynamo, criar automações que te facilitem. Então, toda vez que eu ligar meu computador, eu quero que execute essa tarefa para eu começar a trabalhar. Ele vai seguir essas orientações. Então, você tem uma série. E aí, quando a gente fala para empresas de forma geral, a gente tem automação tanto para engenharia, a gente tem automação tanto para criatividade, quanto para a parte de RevOps e cibersegurança. Posso entrar em vários temas aqui. Mas para o recorte de engenharia em si, a gente tem essas integrações e automações que podem ser criadas. Então, por exemplo, eu consigo fazer uma integração com as soluções de Autodesk com o OpenSpace, que vão trazer a inteligência artificial trabalhando a meu favor e de forma automatizada. Então, por exemplo, eu vou lá, faço a captura, subo na nuvem, coloco lá na nuvem, coloco o meu projeto e ele vai me mostrar o que mudou, o que não mudou através de uma automação. Tá. Então, tem alguns caminhos que a gente pode seguir. Antigamente a gente usava Lisp, né, para fazer esse tipo de automação para algumas tarefas rotineiras. Hoje ainda existe. Não, eu sei que existe. A gente ainda faz, mas na verdade é um complemento, né? Tá, isso existe, mas o Dynamo é uma evolução da Lisp ou não? Tô falando besteira. Não. Na verdade, eles complementam. Tá, quer dizer, eu posso ter dentro do Dynamo que roda uma série de Lisps que eu teria que fazer vários comandos para rodar. Isso. Legal. Explica pra gente o que é OpenSpace. Tá. OpenSpace é um fabricante que a gente trouxe para o Brasil no ano passado, em abril do ano passado. Ele é uma solução onde você faz a captura da realidade e ele te traz um acompanhamento da obra em tempo real. Você consegue acompanhar a obra, você consegue acompanhar as pessoas que estão na obra, você consegue monitorar as pessoas dentro da obra, você consegue acompanhar o cronograma e ele te ajuda também. Vamos supor, você está fazendo o acompanhamento ali em tempo real, ver o que mudou, o que não mudou no seu projeto, o tempo que você está atrasado e saber o que você vai gastar ali para frente. Ele trabalha junto com o Navisworks, ele trabalha junto com o Revit, trabalha junto com o Primavera. Mas ele é um software. É uma solução, um software. Você faz a captura, ele tem o capacete com aquele como que fala? Como se fosse um suporte, né? Que você põe no capacete mas aquele suporte, eu não sei se é vendido, acho que não é vendido aqui no Brasil, a gente tem alguns lá na Pars que a gente dá para os nossos clientes que compram a solução de OpenSpace, mas você tem lá o suporte, conecta uma câmera Insta360, uma câmera normal e vai fazendo a captura.
Então, o Open Space em si é a plataforma onde você vai subir todas as informações e fazer a integração e visualização do modelo. Vou te dar um exemplo onde ele é bem usado, que tem tido muito sucesso. Por exemplo, você tem uma mina. Nessa mina é um lugar de risco. Você não pode ficar indo toda hora, mandando pessoas lá toda hora. É um custo muito grande. E às vezes as pessoas precisam ir até lá para fazer uma reforma, algum ajuste, alguma manutenção preditiva. E você não precisa ir para ver como a mina tá. Ela muda muito. Ela muda o perfil dela durante os dias, né? Durante o tempo. E aí você não precisa mandar alguém lá toda hora. Você faz a captura de realidade e aí você vai dar um treinamento, mostrar, precisa fazer alguma coisa nesse sentido para visitar presencial, você consegue mostrar online. É muito usado também, por exemplo, para navio de petróleo. Então, você consegue fazer treinamentos de incêndio, por exemplo, ou treinamentos do navio para a utilização e ambientação do navio antes mesmo de levar a pessoa lá. Você pode fazer tudo isso online. Fazer uma simulação. Uma simulação, exatamente. De realidade virtual, é isso? De realidade virtual. Isso. Tem óculos? Eu não lembro, na verdade. Que a câmera eu sei que... Você pode usar o óculos para fazer a imersão, sim. Mas é que tanto o óculos como a câmera é os de praxe, né? Os de mercado. Não é algo específico para essa ação. Tá, entendi. Então tem alguns caminhos. Tem para a parte de projetos, tem a parte de acompanhamento de obra, tem a parte de treinamento e simulação. Eu vejo muito isso em arquitetura, né? O cara vai lá, ele olha aqui o ambiente, aí ele põe um negocinho, puta, aqui vai ficar a prateleira, aqui vai ficar o sofá. É essa sensação que ele traz ou não? Sim, mas você tem duas soluções que podem ir por esse caminho. É Open Space e Matterport. Matterport também, ele te traz, principalmente para essa parte de edificações, onde você consegue olhar e também mudar. Então, por exemplo, essa parede está branca, eu quero colocar ela rosa. Aí você consegue fazer essas simulações em tempo real. A Autodesk lançou uma ferramenta que chama X-Ray, que também te ajuda nessa imersão, que foi até o que a gente estava com óculos lá no evento da Rodovia do Futuro, mostrando a ferramenta do X-Ray, que aí é a imersão dentro do projeto. Então, você consegue entrar dentro do projeto em tempo real e ver como é que ele tá. Então, quer dizer... Mas você não consegue mudar, na verdade. Fala, eu fiz uma ponte aqui, eu fiz um viaduto, ele consegue olhar... No X-Ray, não. Tá. Mas no Matterport consegue. Tá, aí você tem que integrar as ferramentas. Isso. Legal. E gêmeos digitais? Gêmeos digitais. Temos bastante coisa para falar sobre gêmeos digitais. Primeiro, explica para o pessoal o que é isso, né? Para o pessoal entender. Tá, os gêmeos digitais é você ter um gêmeo real digitalmente. Ou você pode ter ele antes ou depois de ter ele em tempo real, né? Ter ele, o prédio construído, vamos dizer assim. Ou uma mesa, assim, por exemplo. Ou uma mesa, isso. Você pode ter ali o prédio e ter o gêmeo digital dele, que é a cópia daquele prédio com informações. E aí você tem um nível de maturidade dos gêmeos digitais. Então, você pode ter o gêmeo digital que é só visual. Então, eu tenho um prédio, vamos lá, tem esse prédio aqui. Eu posso fazer uma captura de realidade com o Matterport, lançar para a nuvem, ela faz a renderização e me dá um vídeo 3D do prédio. É uma visualização só. É só uma visualização do modelo. Tá. Aí você tem os níveis, tem o preditivo, tem o informativo, e aí ele vai subindo. Até hoje, a gente está no nível 3, que é o preditivo, que é onde você tem informações. Então, você tem o gêmeo digital, o modelo 3D, você tem o gêmeo digital olhando para dados, para os dados que você tem dele. Então, tem uma série de níveis que que aí a gente vai explorando um a um. A gente tem até um e-book bem legal, depois eu posso compartilhar com vocês, que fala sobre essa maturidade, que é bem legal. Você consegue ver todos os níveis e até onde tem as entregas. E lá a gente colocou alguns casos de sucesso de cada um dos níveis, até onde a gente tem hoje, né? Entendi. Que o máximo, acredito que vai ser com a inteligência artificial e realmente ter ali outro nível. Acho que seria interessante, não sei se isso funciona, mas... numa estrutura, você ter os dados da estrutura. Sim. E aí bate vento, bate chuva, não sei o quê. E qual que é o modelo de deterioração, por exemplo? Sim, esse é o preditivo. Esse é o preditivo. É, onde você já tem as informações do modelo. Tá, e como que treina isso? Porque assim, no fundo, é difícil de você ter por exemplo, pavimento. Passa a carga em cima, né? E aí tem várias camadinhas lá, você poderia fazer um gêmeo digital. Você consegue através de soluções como, por exemplo, da Esri, onde você consegue fazer o acompanhamento ali das passagens. Quer dizer, aí eu tenho que fazer... Só estou explorando aqui porque eu não sei. Sim. A gente teria que colocar alguns conjuntos de medição
por exemplo, de deformação com a passagem de carga. Sim. Atuais, assim, na hora lá. E aí, à medida que ele fosse medido na realidade, ele passaria para esse gêmeo digital e aí ele começaria a trabalhar. Falou, ó, deu uma deformação aqui de X. De X. E aí ele vai entendendo e vai falar, pô, esse modelo, esse pavimento se comporta desse jeito. E você vai ter que fazer a manutenção em tanto tempo. Esse é possível, porque, por exemplo, vamos colocar um período aqui, um dia, quantos carros passam? Uhum. Você vai ter que fazer isso algumas vezes, né? Porque cada dia é diferente a rotina da via, né? Aí você vê lá, quantos carros passam, quanto que vai deformar a porcentagem e fazer os cálculos e colocar a inteligência para trabalhar a seu favor, sim. Legal, então quer dizer... É possível, né? Tudo é possível. É possível, mas isso não tem ainda, né? Por exemplo, porque eu tava pensando aqui, imagine as concessionárias de rodovia, tem uma porrada aí. Elas terem toda a previsibilidade de manutenção em função de modelos que eles treinassem lá. Sim. Isso não tem ainda. Na verdade, eu acredito que é uma questão de integração e desenvolvimento, mas é possível. É possível. Eu não sei se já existe alguém fazendo isso, mas eu sei que é possível pelas soluções que a gente tem hoje, a tecnologia que a gente tem hoje no Brasil. No Brasil. No Brasil. E fora, assim, tem muita diferença do que a gente tem aqui hoje ou tá no mesmo... Estamos caminhando junto? Eu acredito que é mais avançado. Pelo menos na engenharia, quando a gente fala de tecnologia, é mais avançado. Por exemplo, a Colômbia é mais avançada que o Brasil. Em tecnologia para engenharia, sim. O BIM lá é uma realidade, assim, já mais tempo do que no Brasil, entendeu? Então, assim, a gente vê na própria América Latina. Mas, dizendo hoje, o que a gente tem no Brasil, a gente tem uns sensores IoT que nos ajudam a fazer essa captação e entendimento de passagem pela via, que vai trazer as informações de leitura, por exemplo, para o ArcGIS, onde você consegue fazer as análises junto com as soluções da Autodesk. Então, você tem aqui, ó, três frentes, onde é possível você fazer uma integração e ter esse tipo de análise. Legal. Eu não sabia que a Colômbia tava... Você ficou chateado, né? Não, também. não Eu prefiro... A América Latina, o Brasil tem que, né? Não, mas a Colômbia, ela realmente é mais avançada. Lá, eu digo assim, pela venda de soluções mesmo. Hoje, a venda de soluções de arquitetura, olhando para a parte de Revit, soluções BIM, é mais alta do que o AutoCAD, que a gente usa aqui de forma... que a gente chama de horizontal, né? As vendas de AutoCAD LT, que são soluções de design, são menores do que as vendas de arquitetura Revit, Civil 3D. Então, a gente já entende um nível de maturidade diferente lá. Legal. Em termos de... Eu sei que você não vai falar de custo, mas o custo é muito... Para implementar uma ferramenta dessa, custa... Quanto que custa, assim? Não precisa falar de preço, mas é caro isso? Ou não é? Você diz de fazer essa integração que eu citei integração aqui como exemplo? Do software, assim. Pô, eu quero ter um gêmeo digital, putz, eu vou precisar dessa plataforma, vou precisar disso. Isso custa ou isso retorna depois? Vocês têm essa métrica de retorno sobre investimento? A gente tem o retorno qualitativo e o retorno financeiro, né? Quando a gente olha para o retorno financeiro, quando você fala de uma redução de um custo de obra ali pelo menos em 15%, eu acredito que já se paga a ferramenta e a implementação. Paga, com certeza. Então, se 15% paga. Se você for analisar e dentro do seu contexto de atuação, se fizer sentido uma redução de 15%, já paga a ferramenta e está tudo certo. Não estou dizendo que custa 15%, porque depende de empreendimento para empreendimento, claro, para a gente saber, né? Para fazer uma calçada lá. Tá fazendo uma calçada, não vai dar para implementar o BIM. Mas assim, eu acredito muito. Falando em retorno de investimento, sim, vale super a pena, financeiramente falando. E qualitativamente, com certeza. Com certeza, porque os ganhos que você tem lá no final, por exemplo, de fazer a operação e manutenção desse ativo, são notórios, sabe? Não tem como você dizer não. A gente estava em reunião com um cliente certa vez, e aí chamaram ele para... Houve uma emergência na obra, eles tiveram um custo gigantesco que não estava previsto. Ele pediu licença, foi lá resolver, era um diretor, foi lá resolver e voltou. Na hora que ele voltou, ele... Nossa... Aí ele comentou com a gente, né?
Falei assim, então, deixa eu te falar o que ia reduzir esse problema que você tá tendo. E aí a gente foi falando um pouquinho sobre o uso da metodologia BIM e o retorno que ele traria lá na frente, na parte de gestão e na parte da construção. Porque você acaba tendo muito retrabalho, custos que não estavam previstos, que você já consegue ajustar aqui na frente, né? Então, ter essa previsibilidade já é um baita ganho. Mas você tem sim, principalmente para empresas que impactam na redução do custo da obra ali final, vale super a pena. Isso tem sido bem aceito, porque assim, no fundo hoje a gente é muito imediatista, né? Sim. E aí, assim, nem sei em questão de concessão, mas às vezes o cara vai com um modelo de concessão lá que o cara não quer ficar até os 30 anos, ele quer pegar e terminar antes. Sim. Isso tem sido bem aceito? O pessoal fala, putz, isso daqui vai me ajudar? Ou ainda você acha que o pessoal tá reticente a isso aí? Pelos clientes que eu tenho conversado, as conversas que eu tenho tido, tá sendo bem aceito sim. As pessoas têm interesse e têm implementado. Legal. Mas aí tem que ter, na verdade... Tem que ter um engajamento e disposição. E no fundo, assim, eu acho que todo mundo tem que trabalhar junto, né? Aquilo que eu tava te falando. Não adianta a gente chegar... O ecossistema, né? Isso. Não adianta a gente chegar aqui e fazer um projeto BIM legal se o cara lá do outro lado, ele não sabe abrir, por exemplo. Sim. Ou... O cara... Eu vou falar de uns casos aqui que é engraçado. Engraçado assim, mas... Que o cara pediu pra você que eu colocar estaca no BIM. Eu falei, cara, mas isso não é a função do BIM, né? Porque você não tá entendendo o que a tecnologia quer te dar. Sim. Porque pra mim não é isso, Você né? não vai precisar disso. Né? Sim, E assim... sim. Eu acho que é importante ter... Esse engajamento ainda não tem, né? Porque tem gente que tem gente que pede e não sabe o que tá pedindo. Então, assim... Quando que você acha que a gente, Brasil, vai ter um nível de maturação igual ao da Colômbia, digamos assim? Nem vou falar dos americanos, né? Olha, eu já vejo o BIM de forma consolidada no Brasil. Pelas empresas que a gente tem falado, todo mundo está investindo em BIM, está indo por esse caminho e tem implementado. Isso eu tenho visto. Mas eu entendo o ponto que você traz sobre o ecossistema, porque realmente é um desafio a gente fazer com que o ecossistema se converse. Quando a gente olha para os ministérios, para os governos, olha para as agências reguladoras, olha para as projetistas, construtoras, gerenciadoras, o ecossistema como um todo precisa estar indo no mesmo caminho. Hoje ainda sim, são nichos muito isolados, cada um indo para um caminho, tentando se ajudar, tentando avançar, sabendo que é uma realidade que precisa ser seguida, mas se movendo para esse sentido ainda não como um todo, né? A gente fez um trabalho com o governo do estado de Sergipe, onde a gente fez, eles fizeram uma determinação que a partir de determinado mês, todas as contratações iam ser através da parte de colaboração da Autodesk, olhando para a parte de Construction Cloud. Todo mundo ia se comunicar por ali, os projetos, fazer toda a integração e a aplicação da metodologia BIM através das soluções de modelagem, através de ferramentas Autodesk. E aí a gente conseguiu fazer um evento para o ecossistema, que acho que isso foi realmente um ganho, porque a gente tinha o governo do estado, o governador esteve lá junto com os secretários, junto com os prefeitos, com as empresas que prestam serviço, empresas privadas que prestam serviço para o governo, para todo mundo ir para o mesmo caminho. Eu acho que esse é um diferencial que a gente precisa no Brasil para conseguir realmente estabelecer a metodologia e obter os ganhos dela. Porque quando está cada um indo no caminho, você vai ter benefícios se você implementar e estiver utilizando o máximo do BIM dentro da empresa. Só que se você tiver junto com o seu ecossistema junto, com certeza vai ser muito mais fácil e as coisas vão fluir muito melhor. Então, quando você olha para todo esse ecossistema de infraestrutura e todo mundo tiver numa mesma visão, com certeza... Aí a gente vai jogar outro jogo, né? É isso que eu falo. Vai jogar outro jogo. A gente precisa que o governo olhe para isso, a gente precisa que os owners olhem para isso, para que o ecossistema como um todo consiga se mover. Porque se tem uma empresa se movendo aqui, outra se movendo aqui, outra se movendo lá, a gente tem um resultado. Mas está todo mundo olhando para um único caminho, com certeza vai avançar muito mais rápido a infraestrutura no Brasil. Isso a gente está falando só do BIM, né? Se a gente falar de IA, então... Isso. IA, vocês têm ferramentas específicas de IA que ajudam as pessoas assim? Eu falo, André, isso aqui... Assim como eu tenho o ChatGPT, eu tenho essa solução aqui, isso é para engenharia, para coisa. Vocês têm... Ainda não. Ainda não. Dentro da Pars, hoje, a gente não tem nenhuma solução desenvolvida pela Pars, né? Nós trabalhamos com os fabricantes que têm essas soluções e a gente dissemina dentro do Brasil. Mas, quem sabe? Estamos tendo algumas boas conversas. Quer dizer, então, quem tá assistindo o vídeo aqui, isso daqui é um nicho, né? Sim, com certeza.
é um nicho para desenvolvimento. Com certeza é um nicho. A gente estava conversando na semana passada com o presidente da BCR, né? Que organizou lá o evento do Rodovias do Futuro, e a gente estava falando exatamente sobre esse nicho de infraestrutura e como a inteligência artificial e o que as empresas podem fazer, né, as startups, as empresas de desenvolvimento, para impulsionar a inteligência artificial, que daqui a pouco, daqui uns 5 anos, eu acredito, né, que daqui uns 5 anos, esse tema já deu uma baixada já. Mas, até lá, tem que aproveitar a curva A, digamos assim. Exatamente. Depois você vai ficar na cauda, né, igual a gente fala. Exato. Legal. E o que é assim... Fora isso de tecnologia de IA, né? Eu sei que a gente está explorando bem. Tem alguma coisa que você acha que está embrionária ainda, que nessa área de engenharia, que está desenvolvendo, que você viu fora, que dá para trazer aqui? Você pode falar? Olha, algo que não exista ainda, assim, do que eu tenho visto já há algum tempo, não. Acho que as empresas estão aprimorando e investindo mais nisso, né? Então, eu vejo grandes fabricantes olhando para a inteligência artificial. Eles já aplicavam a inteligência artificial, mas vejo um investimento maior para fomentar o que já existe. Eu não vejo investimentos para iniciar processos ou iniciar soluções que ajudem em IA para engenharia e infraestrutura. Então, é um bom nicho para a gente olhar. Então, por exemplo, automação de drone. Uma vez eu fiquei pensando, eu tenho que fazer drone lá no norte do país, né? Para fazer uma aerofotogrametria. Mas eu vou ter que sair daqui com o meu drone, ir até lá. Eu podia ter isso daqui, uma base de dados que tem um monte de gente que tem drone. Né? E aí eu falo, cara, eu te contrato e eu passo o negócio, o seu drone levanta e vai lá fazer sozinho. Isso seria legal. Não sei se existe, não. Não sei se existe, mas acho que seria algo bem legal. E ia ser uma boa forma de arrecadar recursos aí, né? Porque assim, eu imagino que... Eu acho que quem estava fazendo lá nos Estados Unidos, a Amazon está fazendo entrega assim, né? Mas será que ele é autônomo? É igual os carros da Tesla lá ou não? Eu acredito que é. Eu não sei. Eu sei que eles estão fazendo entregas, mas eu não sei. Eu acredito que é autônomo, sim. Porque é uma coisa que, assim... Muito eu legal, acho que a distância, né? A gente tem que encurtar a distância. E, assim, se tem automação... Nem é IA, né? Que a gente está falando. A gente está falando de automação, né? Sim. Claro que a IA vai ajudar o cara a aprender cada vez mais, a errar menos caminho, enfim, sei lá. Mas é uma possibilidade que no fundo vai ter que ser vista, né? Na verdade. Porque isso daí, daqui a pouco, alguém vai inventar isso e... Né? É isso aí, é um caminho. Acho que é um caminho para se olhar, sim. Eu acho que a gente tem muita oportunidade no mercado, principalmente quando a gente olha para a engenharia, porque tradicionalmente a engenharia ela é mais arcaica, né? No sentido de fazer ali, seguir ali, né? De você ser mais resistente às mudanças. Mas eu acho que é um baita mercado para a gente conseguir desenvolver aí boas automações e bons projetos aí novos para conseguir alavancar negócios, com certeza. E deixa eu falar de instrumentação. Você me falou do capacete lá e tal. Tem alguma solução já pensado em questão de, por exemplo, maquinário? Eu sei que a Caterpillar tem, né? Que deve conectar no software, mas deve ter outras coisas, né? Por exemplo, tem a automação do maquinário que vai lá e faz a terraplenagem de forma autônoma. Essa ferramenta de conexão, isso vocês trabalham também ou não? Nós não trabalhamos, mas eu sei que, por exemplo, tem ferramentas que trazem informações e dados para soluções, para os softwares trabalharem. Então, por exemplo, a gente pode ter, não sei se na Caterpillar tem, mas você ter ali a inteligência artificial captando dados. Então, por exemplo, quantos colaboradores tem aqui, como é que está funcionando a dinâmica aqui ou sensores de IoT, né, determinando, o caminhão passou por aqui, ele passou por aqui de novo, ele passou por aqui de novo. E passar essa informação para a solução fazer a atuação e o desenvolvimento. Eu sei que já existem soluções. Hoje a gente não trabalha porque o nosso foco principal é hardware. Tá. Hardware software. Tá. Nosso core é software. Tá. Mas a gente usa o hardware, o maquinário a nosso favor para a obtenção das informações. Quer dizer, então hoje primordial é coletar dados.
É coletar dados, não adianta. Por exemplo, lá em Recife, a gente tem um cliente nosso lá de Recife que eles fizeram um trabalho com os caminhões de lixo. Tá. E aí criaram sensores IoT para os caminhões de lixo que fazem a limpeza da cidade. IoT, só para o pessoal entender. É o dispositivo que vai conectar com a internet. Tá. Então, por exemplo, você tem um caminhão lá, toda vez que esse caminhão passa nesse GPS. ponto, tipo um GPS, nesse ponto específico, você vai ter um sistema que vai ler que aquele caminhão está naquele ponto específico. E aí você consegue gerar um dashboard dentro do ArcGIS, por exemplo, onde ele consegue ter uma visualização real de onde o caminhão está naquele momento, quantos caminhões passaram, se fizeram a limpeza correta e ter para ter uma administração mais transparente, né, e efetiva. Não, legal. Você tem alguma coisa que você queira falar que a gente passou, eu não perguntei aqui? Não, acho que a gente falou sobre tudo. Falou sobre eficiência energética, falou sobre sustentabilidade, falou sobre inovação e inteligência artificial voltada para a gestão. Eu acho que a gente falou sobre tudo. Não, legal. Obviamente a gente não se aprofundou em tudo, né? A gente deu uma visão geral, fez um overview aí pro pessoal. Acho que deu para entender bem aqui. Então, não sei como mensagem geral, mas assim, no fundo o que eu senti da nossa conversa aqui, a gente tem que coletar dados. Sem coletar dados, você não adianta usar inteligência, porque você não vai ter como treiná-la, né? Enfim. E existe um mar de coisas, um mar de possibilidades para a gente trabalhar, né? Sim. Eu acredito que sim, é um futuro aí para a inteligência artificial, apesar de estar em alta, tem um futuro ainda grande para correr, para crescer, principalmente quando a gente olha para a área da engenharia. Gostaria de incentivar todo mundo que está nos ouvindo aqui. Esse vídeo vai servir para isso. Por favor, para investir em inovação, em tecnologia e principalmente estruturar seus dados. Ter um ambiente comum de dados, acho que isso é fundamental para o crescimento de qualquer empresa. Amanda, gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação aqui. Se quiser, deixe seus recados finais, suas redes sociais, fica à vontade. Perfeito. Muito obrigada, André. Foi um prazer estar falando com você aqui sobre tecnologia e inovação, sobre inteligência artificial. E você que está nos acompanhando também, podem entrar em contato. Pars... nosso arroba, voltando, né? Nosso arroba é Pars Distribuidor no Instagram. Nós também estamos no LinkedIn. Quem tiver dúvidas sobre o tema, pode se conectar para a gente falar um pouco mais. Show de bola. A gente também vai deixar no link na descrição do vídeo tudo aí para vocês, pessoal. Obrigada. Pessoal, ficamos por aqui. Se gostou desse vídeo, deixe um like, se inscreve no canal. Valeu e até mais!